Quebrou a ponta do lápis da minha mão quando eu bati. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera pra gente falar hoje sobre personagens que trocaram de vozes nos animes. Ué. Durante os animes tem vários atores que fazem as vozes originais dos personagens que acabam sendo substituídos, seja por questões pessoais ou por tragédias, que é quase na grande maioria dos casos, e então a produção precisa continuar e eles encontram pessoas que têm um timbre parecido ou bons atores apenas para fazer uma nova voz. Então a gente vai comentar sobre alguns aqui, alguns que eu lembro, alguns que eu fui pesquisando, que eu não lembrava de algumas coisas, e porque eu nunca vi muita gente falando sobre esse tema, então tá aqui, né? Eu acho que esse é o espírito desse canal. Primeiro de todos, que vai voltar a lançar agora, Haikyuu. O treinador deles foi substituído. Ele foi o mesmo dublador desde o comecinho até quase o final da terceira temporada, que foi tudo que existia até o ano passado. A voz dele era feita pelo Kazunari Tanaka e foi substituído pelo Hisao Egawa, ali no episódio 9 dos 10 episódios que tem a terceira temporada. Bleach também teve uma personagem que mudou um pouco o seu timbre, a Soifon. A personagem, que era uma das comandantes da Soul Society, foi interpretada pela Tomoko Kawanami até o episódio 182. E depois, quando ela retorna mais na frente, em um outro arco, no episódio 206, quem assume é a Roku Kuwashima. Mas falando de personagens que têm um peso maior na narrativa, tem arcos mais fortes dentro da história, o Netero, de Hunter x Hunter, foi um personagem que precisou ter a sua voz substituída. O velho poderoso que antes tinha a voz do Ichiro Nagai foi substituído pelo Banjo Ginga, que por sua vez também tem uma voz com bastante poder, mas quando eu tava assistindo o anime eu senti essa mudança e fiquei um pouco triste porque eu já tava muito familiarizado com a voz do Ichiro, então já tava aqui na minha cabeça que o velho poderosíssimo, o cara mais forte de tudo, tinha aquela voz específica com aquele timbre, mas mesmo assim o Banjo fez um ótimo trabalho, mesmo pegando o personagem ali no finalzinho do arco específico de muito desenvolvimento e muita fala do Netero. Cara, agora presta atenção nisso aqui, senão sai se perder. Daisuke Gori fazia a voz do Jinbe. Infelizmente, coisas muito ruins aconteceram e quem assumiu a voz do personagem foi o Katsuhisa Hoki. Mas o Daisuke também fazia a voz do Mr. Satan, que muitos de vocês talvez não tenham escutado porque assistiram Dragon Ball dublado. E então, um Shoi Shizuka entrou no lugar dele pro Mr. Satan em 2010, lá em Dragon Ball Kai, depois assumiu para Dragon Ball Super, etc. E o Ishizuka é a mesma pessoa que fazia a voz do Kizaru. Bastante diferente e muito boa, inclusive os trejeitos de voz dele, os trejeitos de fala. Kizaru, incrível. Só que muito recentemente ele também faleceu. E agora quem faz a voz do Kizaru é o Ryotaro Okiai.
E ainda em One Piece a gente pode citar uma porrada de personagens, porque isso é muito comum em anime que tenha muito episódio, né, que precisou faltar pessoas, aconteceram tragédias, muita coisa. E One Piece tem quase 1000 episódios, tem 1000 personagens diferentes e muitas mudanças ocorreram nesse período. Esse vídeo começou a ser idealizado pela minha lembrança da substituição da voz do Chopper. Ele trocou de voz em alguns episódios entre Water 7 e Enies Lobby, e meu Deus do céu, quando eu assisti da primeira vez eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? O Chopper falava de um jeito e ele tá falando de outro completamente diferente, a voz dele tá muito mais aguda, tá muito não sei o que, não sei o que. Tipo, a voz é bem diferente mesmo. Mas durou apenas alguns episódios e todo mundo acredita que foi porque a Otani pegou licença maternidade. Mas pesquisando sobre isso, tem outras duas personagens que eu fiquei extremamente surpreso, porque eu não percebi que mudou a atriz fazendo. Primeiro, a Nami. A Nami já foi substituída. Do episódio 70 ao 78, não era mais a Kemi Okamura. Entrou no lugar a voz da Wakana Yamazaki, que também é a atriz que fazia a voz da Nojiko, que é a irmã da Nami. Fez uma voz muito parecida aqui, né? Meu ouvido de 15 anos, 14... Não detectou a diferença. ガープ中将の軍艦は海軍本部へ到着した。写真はリバースマウンテンを越えた直後のもので。いいんじゃない？しけでも来たらちゃんと働くわよ。あいつらだって死にたくはないもんね。Também reza a lenda que foi por questões de gravidez. Assim como a substituição da Robin. Então eu já nem sei mais se alguma delas foi por gravidez. A internet é uma coisa muito confusa em alguns aspectos de informação, mas a Robin foi substituída num momento importantíssimo, que foi no final de Enies Lobby. No arco dela. Foram 20 episódios que pegam o finalzinho do arco ali até toda aquela parte de todo mundo se arrumando, etc. Que a Robin tá com a voz diferente. Mas de todos, a história mais doida de mudança é a do Ivankov. Ivankov, personagem incrível, maravilhoso, que aparece em Impero Down. E eu acho que todo mundo que assistiu percebeu que a voz dele mudou no percurso. No começo, era feito pelo Noru Imamura. Uma celebridade japonesa que inspirou bastante o Oda a criar o Ivankov. E quando ele soube que o Oda estava criando um personagem que foi baseado nele, tinha criado um personagem no mangá que foi baseado nele em muitas partes, né? O visual é extremamente tirado num filme específico, mas como o Oda conhecia o Noru pessoalmente, viu alguns trejeitos e o jeito que ele se comportava e colocou no personagem, aí o Noru pegou e soube disso, e soube que ia ter um teste pra poder dublar aquele personagem, ele falou... Vamos lá, o personagem foi baseado em mim, do jeito de falar, do jeito de se comportar, eu vou fazer o teste. E ele fez o teste, e ele passou no teste. Ele começou fazendo a voz do Ivankov. A questão é que no decorrer da caminhada, ele se envolveu num escândalo problemático no Japão com nudes indiretos, porque ele tinha o corpo bastante tatuado, ele sempre gostou muito de tatuagem e até onde se sabe, ele tirou foto do corpo dele para mostrar as tatuagens, foto da perna, todo tatuado e tal, e no canto da foto tinha mais do que apenas uma perna e as pessoas viram, e no Japão isso é extremamente proibido, né, veiculação de imagens desse tipo, e aí a polícia foi atrás dele, negócio de cadeia, correr atrás, não sei o que, deu um rolo gigantesco. Então o pessoal da produção de One Piece falou, ó, né, a gente vai ter que substituir, porque eles substituíram. Trocaram pela voz do Mitsuo Iwata, que teoricamente só começou a dublar a partir do episódio 453, mas que eu já vi as duas versões de One Piece, do comecinho com a voz do Noru até ali na frente, e do comecinho com a voz do Iwata, né? Que vocês podem ver como essa cena aqui. Kamabaka Souhonzan, Newcomer Kempo. Kamabaka Souhonzan.
Bonzan Newcomer Kenpo! Enfim, com certeza existem vários outros personagens de talvez outros animes, às vezes até uns animes mais curtos. Foi bastante personagem de One Piece aqui pra essa lista, porque é meio que inevitável, já que tem muito episódio, toda aquela história que a gente já conversou. E se você lembrar de algum outro, comenta aí. Fala, não, aquele personagem específico que eu gostava muito foi trocado. Mudou a voz dele, aconteceram coisas ruins na vida dele, ou só trocaram porque, sei lá, porque ele cometeu um crime. Ah, o mundo é muito doido. Mas eu gostei bastante de Ivankov ter sido inspirado em Mamura e ele ter concorrido pra poder fazer a voz do personagem. Isso pra mim é um negócio que ganhou o dia. E é isso, pessoal. Até a próxima.